Olá, meu nome é Francisca. Atualmente moro aqui em Portugal, em Lisboa, na região de Carcavelos. E meu intuito com esse vídeo é, quem sabe, trazer aí alguma mensagem ou ajuda na direção de pessoas que estão buscando a espiritualidade, que estão tentando procurar um caminho, uma direção, um entendimento na espiritualidade. O que me deixa muito feliz é saber que muitas pessoas, principalmente os jovens, estão se interessando cada vez mais por esses assuntos, mesmo que os paranormais, que são os mais buscados na internet. E eu quero dizer minha trajetória na espiritualidade até agora, porque ainda tenho muito a vivenciar. E muito do que eu tenho hoje de experiência, de ensinamentos, de vivências e do que eu acredito, né, sobre a espiritualidade, começou justamente buscando esses assuntos sobre paranormalidade. Então, eu acho isso muito válido, quem está procurando esses assuntos, porque para mim começou por aí, para mudar as minhas crenças. Bom, eu nasci com pais católicos, meu nome inclusive vem de um santo católico, né? Eu só conheci depois a história dele, mas mais velha, e achei muito bonito. Mas eu praticamente cresci como testemunha de Jeová e levava a religião muito a sério. Na verdade, eu não queria ir para a religião, mas como eu tinha insônia, então eu lia todos os livros que eu achava, e as revistas, Sentinela, Despertar. Eu adorava ler as experiências dos missionários, todo o sacrifício que eles faziam pelos outros, para levar a mensagem a outras pessoas, o sacrifício que muitos fizeram na Segunda Guerra Mundial, por não quererem assinar um acordo para sair lá daquelas prisões e ajudar nos exércitos. Eles se mantinham ali, morriam nos campos de concentração. Então isso tudo me fascinou muito e eu queria muito ser missionária também, e queria me dedicar a isso. Então eu pregava nas favelas. Eu ia muitas vezes sozinha, muito jovem, com 14 anos. Eu pegava a minha bolsinha com a Bíblia e ia dirigir os estudos da Bíblia, que as pessoas diziam que aceitavam quando passavam ali o pessoal de casa em casa oferecendo o estudo da Bíblia. E isso para mim foi muito importante, essa época, para me ajudar a saber o que era espiritualidade, como era se conectar com o divino, fazer orações. Só que eu sempre comecei, na verdade, mais na adolescência, perceber que eu era assim um pouco diferente, né? A começar a minha sensibilidade a questão energética, a questão dos sentimentos, né? Por exemplo, eu não conseguia assistir jornal, eu não consigo, né, assistir jornais. Eu sentia a dor do mundo. Então, todos os dias eu orava a Deus pedindo para que a dor do mundo fosse diminuída um pouco, ou que as pessoas ao menos tivessem paz mental para suportar o sofrimento que existia em suas vidas. E eu fazia essas orações todos os dias, fazia chorando, porque eu não precisava assim assistir jornais para saber como as pessoas sofriam. Bom, eu tive que parar aqui por conta da bateria dos fones de ouvido. Espero que esteja tudo bem agora. Bom, então, como eu sentia, né, o sofrimento do mundo, eu pensava que não teria como eu ser 100% feliz sabendo e sentindo que havia tantas pessoas
sofrendo no mundo, tantas pessoas tristes, tantas pessoas passando fome, tantas pessoas sofrendo desgraças e abusos e coisas horríveis em suas vidas. Então eu me sentia muito mal, eh, pensando nessas pessoas no mundo inteiro. E eu sei que isso não é muito normal para uma adolescente de 13, 14 anos estar pensando, né. Geralmente o adolescente de 13, 14 anos está pensando na sei lá, em em ouvir música, em namorar, e e se arranjar e ficar bonita e enfim. Bom, então eu tive algumas experiências, assim, sobrenaturais, que depois em outro vídeo eu posso estar relatando um pouco mais sobre isso, na minha infância, no lugar onde eu morava, minha irmã também teve. Nós somos, quando criança, mais abertos, na verdade, né, a experiências sobrenaturais. Enfim, na adolescência, esses meus acessos ou minha sensibilidade, né, ela foi aumentando, a ponto de um dia, quando eu estava entrando no ônibus, eu achei muito incrível, assim, achei muito louco, porque eu fui passar na catraca e tinha 3 senhoras, e quando eu estava ali para passar na catraca, eu senti o que aquelas senhoras estavam pensando, né. Uma estava preocupada com o trabalho, a outra estava preocupada com questões relacionadas à casa, quando chegasse em casa tinha que fazer a janta, tinha que tratar da casa, e a outra já não me lembro muito bem, mas eu lembro nitidamente que eu achei muito louco ter sentido o que aquelas 3 mulheres estavam pensando. E eu fiquei: "Meu Deus, isso é muito louco". E acabou que isso foi ficando cada vez mais aflorado, nessa questão telepática minha. E quando uma pessoa se aproximava de mim, estando influenciada por algum espírito, que para mim na época tudo era demônio, né, que foi o que me ensinaram, eu sentia que a pessoa estava sendo influenciada por algum espírito, o que ela estava me dizendo estava na verdade sendo influenciada, não era só ela ali que estava falando comigo. E eu passei, assim, por muitos processos de ter visto e ter sentido isso, e entrar nos ambientes e sentir que aquele ambiente, estava com a energia muito negativa, em que ali, eh, era um ambiente, assim, fechado, nebuloso, e isso me fazia mal, eu sentia muitas dores nas costas. Enfim, a minha sensibilidade ela foi sempre, eh, alta, em questão energética e foi aumentando cada vez mais, né. E eu não contava essas minhas experiências para os meus pais, nem para minha mãe, porque eu sabia que a religião dizia que essas coisas, tinha a ver com espiritismo, com demônio, com enfim. E aí eu tinha receio de falar para minha mãe e ela, sei lá, minha mãe eu percebi que minha mãe tinha um pouco de medo disso, né, então eu preferia não contar, eu guardava. Apesar que muitas coisas que acontecia naquela casa que eu morei desde criança, que a minha irmã também via, a gente relatava para meus pais, eles também não acreditavam, então nem adiantava também falar muito sobre isso, que é algo que eu sinto muita falta de ter tido pais que pudessem ter me orientado melhor sobre essa questão mediúnica, né. Mas pronto. Eh, então, resumindo, tem muitas coisas aí para contar, mas resumidamente, já com uns 30 e tal, 33 eu acho, 33 anos mais ou menos, eu comecei a ver vídeos, assim, do canal, eh, o canal Sobrenatural, é o canal da Ana, agora fugiu mesmo o nome do canal deles, mas é um canal super conhecido, vocês com certeza que estão procurando esse assunto vão saber. Eles contam relatos sobrenaturais, a Ana conta, né.
E e aquilo foi me interessando, assim, eu via muita verdade no que a Ana dizia, até porque essa questão da minha, sensitividade, telepatia, também me ajuda muito em saber quando uma pessoa está falando a verdade e quando está mentindo, né. Então isso é algo muito natural para quem é sensitivo e telepata, né, poder, sentir isso. E aí eu via muita verdade na Ana. E aí quando a Ana contava aqueles relatos, eu ia vendo que, aqueles espíritos, né, daquelas histórias, como que podia ser só demônio, né? Pra que demônio ia ficar fazendo aquelas coisas, enfim, eram muitos relatos diferentes. Então aquilo pra mim não estava mais fazendo sentido, essa história de demônios, né? E eu comecei a estudar, comecei a pesquisar e hoje a internet é muito boa nesse sentido e muito má também, porque também tem muitas coisas que não são verdadeiras, mas é bom que cada um, ouve, escuta, lê e vai filtrando o que acha melhor, né. Mas pelo menos tem muita informação, isso que é importante. Que para pessoas de anos atrás, por exemplo, não tiveram isso. Wagner Borges mesmo diz que ele ia na biblioteca, lia vários e vários livros e hoje em dia está tudo aí na internet, tudo muito mais fácil, né, e muito mais, eh, fácil também de entender, porque tem muitos vídeos, muitas pessoas falando do mesmo, né, enfim. E aí, a partir desses vídeos, eu fui começando a perceber que o mundo espiritual não era só aquela caixinha do bem e do mal, dos anjos e demônios, que Deus não era um ser barbudo, tipo Papai Noel, que era praticamente um humano espiritual, é assim que as religiões colocam a Deus, não é? Como uma pessoa que tem raiva, uma pessoa que tem ciúmes. Então a gente acaba percebendo que não é bem assim. Pronto. E aí eu fui começando a mudar a minha cabeça nesse sentido, né, começando a perceber que não era bem assim. E foi assim que, fui começando a mudar as minhas crenças, através de pesquisas, através de canais como, eh, Afinal Quem Somos Nós, que conta experiências sobre quase morte. Então aquelas experiências me ajudaram muito mesmo a ver o que aquelas pessoas relatavam enquanto elas estavam em coma ou nessas experiências de quase morte, ou mesmo algumas experiências são de desdobramento astral. Eu ficava fascinada com tudo aquilo e via muita verdade no que as pessoas diziam, né. Então isso tudo me ajudou muito também a procurar um rumo dentro, da espiritualidade que hoje eu acredito. Mas assim, eu não tenho religião, nem na verdade aceito ter mais religiões, até porque eu acho que eu perdi muito tempo, por assim dizer, dentro de uma religião, em que colocava dogmas para que eu me enquadrasse. Então eu não quero enquadramentos dogmáticos, eu quero continuar pesquisando, continuar percebendo as coisas dentro do que me cabe, e o que não me cabe mais, tudo bem, não é um dogma para mim, então eu deixo de lado e vou ali afinando, de acordo com o que eu venho pesquisando, estudando e o que vem também para mim, em canalizações, que também é um assunto que a gente pode tratar em outros vídeos, caso vocês gostem, estiverem gostando desse assunto e queiram continuar aqui comigo, tá bem? Eu quero só dizer mais, uma coisinha aqui antes de finalizar, para não ficar muito longo, que não é fácil para mim estar fazendo esse vídeo, porque eu sou muito comunicativa, eu gosto muito de conversar. Sou sagitariana com lua em gêmeos, mas eu não gosto de me expor. Para mim sempre foi muito difícil fazer trabalhos escolares, em que eu tinha que ir na frente de todos e ter que ler algo ou explicar isso. Eu travava aqui minha garganta, eu não conseguia falar, então é muito difícil para mim estar me expondo. Eu sei que tem julgamentos de todos os tipos e pronto, eu também julgo outras pessoas, mas eu só quero dizer que eu não quero ser só mais uma youtuber, não quero, minha intenção não é fazer sucesso, não é ganhar dinheiro com youtuber, não é só, quem sabe com alguma das minhas experiências poder de alguma forma ajudar alguém que esteja nesse encaminhar, assim como eu também precisei e preciso, né, e vou sempre precisar, a gente precisa sempre uns dos outros, nesse caminhar que estamos aqui, nesse aprendizado, tá bem? Pra já, muito obrigada
e até uma breve um breve vídeo futuro. Tchau, tchau.